Meio ambiente. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Meio ambiente voltou a ser assunto de discussão, com o convite que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, fez a vários líderes mundiais para participar de uma reunião que iria discutir esse tema. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também foi convidado e participou juntamente com o seu ministro do Meio Ambiente, o Salles. Agora, esse tipo de atuação, e sobretudo pensando nas ameaças que são feitas contra o Brasil, pelo próprio Biden e também por artistas, intelectuais, que têm se envolvido nessa discussão, colocando hashtag alguma coisa contra o Brasil no que diz respeito ao desmatamento da Amazônia, sua irresponsabilidade climática. Bem, como é que nós podemos pensar sobre esse tema? Bom, primeiro eu começaria dizendo que sim, existe um problema em termos de depredação do meio ambiente no mundo. Não há como negar isso. Não só pelo desmatamento, mas também por incêndios florestais. Essas depredações, por exemplo, destroem de fato ali aquele pequeno espaço contido na criação, contido no meio ambiente. E povos, inclusive, sofrem com isso. Eu moro numa região onde existem muitos garimpos clandestinos. E eles lançam mercúrio nos rios, eles devastam a região em busca do metal. E isso tem afetado, inclusive, grupos indígenas que estão vivendo no entorno desta exploração ilegal. Então, nós, sim, devemos reconhecer que existe um problema a ser enfrentado. E existe também um anseio. O anseio que nós temos como conservadores é o da preservação do meio ambiente, incluindo a sua exuberante beleza. Vários intelectuais de direita, vários intelectuais conservadores, eles têm discutido essa questão, escrito acerca deste tema. E não podemos ser irresponsáveis em dizer que não precisamos olhar ou fechar os olhos. Não, há que se ter consciência da maneira como se deve explorar a criação, o meio ambiente, para a obtenção de lucro. Então, dito isto, é importante ressaltar o seguinte: existe uma visão real do meio ambiente com os seus problemas que devem ser equacionados, mas existe também uma narrativa ideológica demarcada pelo pensamento de esquerda que cria uma situação que é irreal. Esse tipo de argumentação chama-se homem de palha ou o argumento do espantalho. Você constrói um Brasil que não existe e bate neste como se fosse um espantalho ou um boneco de palha. Isso tem acontecido. Por exemplo, houve uma disseminação supostamente científica acerca do risco do aquecimento global. Então, houve várias previsões dizendo, inclusive, que cidades como Rio de Janeiro e outras cidades litorâneas estariam submersas porque o mar iria invadir e isso aconteceria já por esses dias, e nada disso aconteceu. Se percebeu que a fala dos cientistas que afirmavam ser parte da criação do meio ambiente, essa mudança de clima, ora aquece, ora não aquece, isso faz parte por estudos precisos. Portanto, caiu por terra. Aí agora vem uma segunda narrativa, que é mudança climática. Bem, a mudança climática, ela não só existe, como sempre existiu. Então não se questiona aqui a existência deste fenômeno. O que se questiona aqui é quanto há de mudança climática e o que tem sido a causa desta mudança climática. E aí estas pessoas começam a criar essas narrativas, dizendo que países como o Brasil, principalmente o Brasil, tem sido responsável por essas mudanças climáticas por conta da sua atuação no meio ambiente. Agora, vamos à realidade? Vamos pensar um pouquinho sobre o que a realidade sim nos impõe quanto a essa visão sobre meio ambiente?
Eu quero utilizar aqui os dados da Global Carbon Atlas, que é a entidade internacional responsável para medir em megatoneladas a quantidade de CO2 lançado na atmosfera. Veja o que diz este gráfico. A China já é responsável por 10.175 megatoneladas de CO2 lançados na atmosfera. Os Estados Unidos são responsáveis por 5.285 megatoneladas. A Índia é responsável por 2.616 megatoneladas. Aí todo mundo deve estar pensando, bem, então o Brasil deve estar aí entre os que mais poluem, os que mais são irresponsáveis, por isso sim é necessária essa retaliação internacional e também interna tal. Não, meus queridos. O Brasil é responsável por 466 megatoneladas de CO2 lançados na atmosfera. O Brasil está atrás do Japão, o Brasil está atrás da Alemanha, o Brasil está atrás da Coreia do Sul, o Brasil está atrás do Canadá. É isso mesmo. O grande campeão de poluição da atmosfera é a China, comandada pelo seu partido comunista chinês. Eles são responsáveis. Pensando agora em termos de desmatamento, você sabia que o Brasil, o ápice do desmatamento, que foi extremamente preocupante, aconteceu na década de 1990, e que de lá para cá existe sim desmatamento, mas que há uma diminuição sistemática e que nós vivemos essa diminuição até hoje? Você não sabia disso, não é? Você sabia que os incêndios florestais na Rússia, devastando hectares e hectares de floresta, acontecem todos os anos? Mas você nunca ouviu falar sobre isto. Você nunca ouviu falar sobre o problema florestal na Rússia. O assunto é só Amazônia, o assunto é só Brasil. E por que isso acontece? Porque, de fato, esse assunto, essa narrativa é uma ferramenta política. Não é uma ferramenta científica, não é uma ferramenta que olha para a realidade, mas uma ferramenta política de agentes globais que possuem interesses, inclusive econômicos, no que diz respeito a esse tipo de atuação, esse tipo de visão, esse tipo de narrativa. É por isso que o Brasil é atacado. Porque enquanto a China é campeã como poluidora da atmosfera, unido à Rússia, por exemplo, mas o que vai se criticar é o Brasil e a sua atuação na selva amazônica. Eu volto a dizer o que disse no início, nós não negamos que haja problemas de desmatamento, de incêndio, de depredação do meio ambiente na região amazônica. Não, nós não discordamos disso. Nós discordamos da forma, da intensidade, das mentiras que são levantadas. Porque, de fato, há interesses econômicos internacionais por trás disto. Esses interesses não estão necessariamente contidos nesses artistas, nesses cantores, nessas celebridades. Não. Na verdade, elas são utilizadas, são manietadas para acrescentar a este projeto. E veja só, ninguém fala da Rússia, só se fala do Brasil. E por quê? Porque o governo brasileiro também é alvo desses ataques. O governo Bolsonaro, por se apresentar como um governo conservador, por assim dizer, claro que há que se discutir sobre isso, mas, grosso modo, ele se apresenta como um governo anti-establishment. Isso é fato? Então, o ataque sempre virá sobre ele. Por isso, é importante que nós tenhamos uma posição crítica, uma posição cética. Não podemos ir no embalo das narrativas, mas nós devemos sim ir às fontes e ouvir outros discursos que contradizem a esta visão
colocada sobre nós. Bem, obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se, acione lá, aperte lá o sininho para você receber as notificações. Você que já está inscrito, dê uma olhada, veja se você continua, se seu nome foi retirado, se inscreva novamente, por favor. Compartilhe este vídeo o máximo que você puder e ajude este canal a crescer um pouquinho mais para que este conteúdo esteja aí espalhado em outras áreas. Se você tem interesse que pessoas tenham contato com este conteúdo, então vá lá, compartilhe, divulgue o canal para que cresçamos, para que tenhamos esse tipo de conteúdo disseminado pelo Brasil. E até a próxima.